Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 4 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. São Paulo bate martelo sobre demissão de Zubeldia em caso de derrota para o Palmeiras e dá respaldo para a continuidade. Apesar dos resultados ruins, nada muda em relação ao trabalho de Zubeldia no São Paulo. A diretoria não pensa em mudar a comissão técnica, mas vai cobrar uma melhora no time neste momento. Nos últimos 3 jogos, o tricolor perdeu para o Red Bull Bragantino e empatou com o Inter de Limeira e Velo Clube. Zubeldia não seria demitido do São Paulo mesmo em caso de derrotas para Velo Clube e Palmeiras. A diretoria tricolor deve bancar a permanência do técnico argentino pelo menos até o fim do Campeonato Paulista. Clássico não vai definir saída de Zubeldia do São Paulo. O técnico não vai cair. Na ala dos diretores, a opinião sobre o Zubeldia é bem dividida. Existem críticas e existe também aquele lado de dar respaldo ao treinador, que ficou para essa temporada após também um princípio de crise. Zubeldia continua no São Paulo, mas com prazo de validade bem claro. Se não vencer o Paulista, dificilmente ficará para o restante do ano. Clássico também vira final. Tite é um nome nos bastidores pela proximidade com Muricy, mas dificilmente aceitaria o projeto. Segundo Zubeldia, a escolha da escalação titulares no jogo contra o Velo Clube passou pela necessidade de vencer o jogo antes do clássico contra o Palmeiras. Consideramos que os 3 pontos de hoje eram muito importantes para estarmos mais perto de classificar em primeiro, e depois para já pensar no clássico, afirmou ele. Simplesmente isso. Agora temos de seguir competindo, lutando para classificar em primeiro e entrar na fase de quartas de final, com um clássico no meio. A prioridade era poder fazer a melhor partida possível hoje e depois ver como estão recuperados o gramado para tomar decisões, concluiu. Segunda notícia. Ferreirinha tem lesão e fica fora de clássico. O atacante Ferreirinha será desfalque do São Paulo no jogo deste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Paulista. O jogador, que sentiu dores durante a estadia do time em Brasília nesta semana, foi diagnosticado com uma pequena lesão na coxa direita. Neste sábado, o técnico Luiz Zubeldia comandou o último treinamento antes do clássico no CT da Barra Funda. Os atletas participaram de uma atividade tática posicional e de bolas paradas e finalizações. O São Paulo não vence há 3 partidas e tem sido alvo de críticas pelo desempenho recente ruim, com empates com Velo Clube e Inter de Limeira com titulares em campo, e a derrota para o Bragantino com reservas. Ainda assim, o time tem posição confortável no Grupo C, onde lidera com 15 pontos. O Noroeste, terceiro colocado, tem só 7. Zubeldia não deve poupar atletas no clássico deste domingo. Assim, uma escalação provável tem Rafael, Cédric, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas, Luciano e Caleri. Terceira notícia. São Paulo define situação de Jandrei horas antes do clássico contra Palmeiras. Jandrei tem sido alvo da torcida do São Paulo depois de atuações ruins na meta do tricolor paulista. Muitos acreditam que ele não tem capacidade para estar vestindo as cores da equipe em partidas importantes. Assim como Zubeldia, Jandrei também tem o apoio de todos do grupo. No momento, o elenco do São Paulo está bem fechado e as críticas externas não afetam. O jogador é bem visto dentro do grupo. Souza se irritou com o goleiro Jandrei, do São Paulo, após o empate em 3-3 com o Velo Clube, na última quinta-feira, no Mané Garrincha em Brasília, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O comentarista Souza criticou o arqueiro nos donos da bola desta sexta-feira, 14, e disse que o atleta não tem condições de ser titular do tricolor paulista. Ele acredita que o jogador não tem capacidade. Além disso, o multicampeão com a camisa tricolor também destinou a culpa da escalação do goleiro na comissão técnica. Em sua visão, Zubeldia não deveria ter apostado no jogador. O Zubeldia tem culpa em colocar o Jandrei, que já tinha falhado contra o Bragantino. Não é possível que na base não tenha um goleiro reserva, concluiu o comentarista, que ainda confia no trabalho da atual comissão técnica apesar de tudo. Quarta notícia. Luciano desabafa sobre o momento do São Paulo e alerta para jogo com Palmeiras. É difícil. O empate com o Velo Clube deixou a situação ainda mais crítica para Zubeldia no São Paulo FC. O início de campeonato paulista não empolga toda a torcida. O desempenho dentro de campo preocupa, principalmente com a chegada de mais um clássico. Na Arena Mané Garrincha, Luciano foi o principal destaque pelo lado do tricolor paulista.
O camisa 10 marcou 2 gols e participou do lance que terminou no gol de André Silva. Entretanto, isso não foi o suficiente para evitar mais um jogo sem vitória. O momento é delicado e a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pode definir a situação de Zubeldia no comando técnico do clube. Já Luciano falou sobre o momento do São Paulo e entende que o time não vive um bom momento. Difícil, porque a gente fazer 3 gols e sofrer 3 gols. Todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo para sair vitorioso. Vai ser um clássico, é difícil, disse o camisa 10 ainda no gramado da Arena Mané Garrincha. Por outro lado, o atleta foi um dos poucos elogiados pela torcida presente nas arquibancadas. Contou com o nome gritado, é bom, motiva e incentiva o jogador. Mas infelizmente saímos com um empate com um gosto de derrota. Agora é levantar a cabeça. A pressão é em torno do treinador argentino. Apesar do desempenho positivo contra Guarani e Corinthians, os torcedores são paulinos acompanharam o time cair de rendimento. Em contrapartida, o Palmeiras chega para o clássico após vencer a Inter de Limeira pelo placar de 3-0. Por outro lado, a direção pede melhorias ao time, ao desempenho apresentado. Uma vitória contra o Palmeiras pode colocar tranquilidade nessa situação. Por outro lado, uma derrota deixaria o clima ainda mais instável em relação ao torcedor.